Este é o episódio de número 16 de O Fichamento. Nesse episódio, vamos examinar as ideias centrais do livro A Geração Ansiosa, do psicólogo social Jonathan Haidt. A obra investiga por que a saúde mental de adolescentes sofreu um colapso repentino a partir do início da década de 2010 e o que podemos fazer a respeito. Para começar nossa conversa, o material que a gente analisou parte de um ponto bem alarmante. Ele aponta para um período muito específico, ali entre 2010 e 2015, quando alguma coisa mudou de forma drástica para os jovens. Antes disso, os indicadores de saúde mental eram relativamente estáveis. O que foi que aconteceu? Então, o ponto de partida do autor são alguns gráficos que são chocantes, para dizer o mínimo. Ele mostra com dados que houve um aumento súbito, quase vertical, nos índices de ansiedade, de depressão, de automutilação e até de suicídio entre adolescentes. E o mais impressionante é que não foi algo isolado, dos Estados Unidos, por exemplo. Aconteceu em outros lugares também. Sim, de forma sincronizada. No Canadá, no Reino Unido, na Austrália, em vários países do que ele chama de mundo anglófono. E o impacto foi especialmente devastador para as meninas. E a gente está falando de um aumento de que tamanho? Só para ter uma ideia. Bom, para dar um exemplo concreto que está no livro, o gráfico sobre a prevalência de ansiedade mostra um aumento de 139% desde 2010. 139%? Isso, na faixa de 18 a 25 anos. É mais que o dobro. Não é uma flutuação normal, é uma epidemia. É um número que impressiona. E uma coisa que chama a atenção no argumento do livro é como ele vai descartando outras possíveis causas, né? Muita gente poderia pensar na crise financeira ou em preocupações com o clima. Sim, e ele analisa essas hipóteses uma a uma. E por que elas não explicam o fenômeno? Porque o tempo não bate. A crise de 2008, por exemplo, teve seu auge antes dessa escalada começar. E mesmo quando a economia começou a melhorar, a saúde mental dos jovens continuou piorando. Entendi. E outras questões, como as mudanças climáticas, por mais importantes que sejam, não explicam nem o momento exato do colapso, nem porque ele foi tão sincronizado em vários países, e nem porque atingiu as meninas com muito mais força. Então, a resposta tem que ser outra coisa. Qual é a principal hipótese dele? Ele chama o fenômeno de a grande reconfiguração da infância. A tese é que, num período muito curto, de uns 5 anos, a vida social dos adolescentes simplesmente migrou. Do mundo real para o virtual. Isso, com a chegada em massa dos smartphones, da internet rápida no celular e principalmente com o surgimento de redes sociais hipervirais com aqueles botões de curtir e compartilhar que mudaram o jogo todo. Certo. Então vamos tentar entender isso melhor. Essa grande reconfiguração não surgiu do nada. O autor descreve duas tendências que convergiram e criaram uma espécie de tempestade perfeita. Perfeito. A primeira é a superproteção no mundo real. A partir dos anos 80 e 90, começou uma mudança cultural, uma criação muito mais temerosa, superprotetora. E isso é um problema. Proteger os filhos parece algo bom, intuitivamente. O problema é um excesso. Aquela infância que muita gente teve, a infância baseada no brincar, com autonomia, brincadeira na rua, explorar o bairro sem supervisão constante, isso foi sendo eliminado aos poucos. E isso é ruim porque as crianças precisam de pequenos desafios para se desenvolverem, é isso? Sim, o autor usa o conceito de antifragilidade. As crianças precisam de pequenas doses de risco e estresse para se fortalecerem. É como uma vacina. Sem isso, o cérebro delas para de operar no modo descoberta, que é o natural, e fica preso no modo defesa constante, o que as torna mais ansiosas. Tá, essa é a primeira tendência. E a segunda, imagino, seja o oposto. É o oposto completo. É a subproteção no mundo virtual. Enquanto os pais estavam protegendo demais os filhos de um ralado no joelho no mundo físico, eles os deixaram completamente desprotegidos no ambiente online. É uma contradição enorme se a gente para pensar. É o centro do problema. Haidt faz uma analogia ótima.
Ele diz que foi como se a gente tivesse enviado uma geração inteira para crescer em Marte, um ambiente novo, hostil, sem nenhuma pesquisa sobre os efeitos. Um experimento em massa sem controle. Exatamente. Então, essa combinação, crianças mais frágeis por causa da superproteção, jogadas num ambiente virtual totalmente desregulado, foi a tempestade perfeita. E aqui é onde a coisa fica mais concreta, né? Quais são os danos, os prejuízos que essa nova infância baseada no celular causa no dia a dia? O livro descreve 4 prejuízos fundamentais. O primeiro é a privação social. Menos contatos amigos, menos conversas. Muito menos. A interação cara a cara, que é síncrona, que tem corpo, tom de voz, foi substituída por uma comunicação online que é majoritariamente performática e assíncrona. Os jovens estão conectados o dia todo, mas se sentindo muito sozinhos. E essa solidão, essa ansiedade de estar online, deve impactar o sono também, né? Diretamente. E esse é o segundo prejuízo, a privação de sono. O sono é fundamental para a reconfiguração do cérebro na adolescência. E o smartphone no quarto é um desastre para isso. A famosa luz azul da tela. A luz azul que atrapalha a produção de melatonina e a própria tentação de ficar ali rolando o feed infinitamente. O cérebro adolescente privado de sono é um cérebro mais ansioso, mais impulsivo. E com menos capacidade de se concentrar, eu imagino. Eu mesmo sinto que minha atenção hoje é muito mais fragmentada. É exatamente esse o terceiro prejuízo, a atenção fragmentada. Os aplicativos são desenhados para isso, com um fluxo constante de notificações, a troca rápida de conteúdo. Para prender a gente ali. Sim, e isso dificulta o pensamento profundo, a concentração, o aprendizado. A nossa consciência fica num estado meio atordoado e distraído, como ele descreve. E por trás de tudo isso tem um modelo de negócio, claro. Com certeza. O que nos leva ao quarto prejuízo, o vício. As plataformas são desenhadas para explorar as nossas vulnerabilidades psicológicas, usando esquemas de recompensa variável. Cada curtida é uma pequena injeção de dopamina. É quase como uma máquina de caça-níqueis no bolso. A metáfora que o autor usa é ainda mais forte. Ele diz que o smartphone é a agulha hipodêmica da modernidade, fornecendo dopamina digital 24 horas por dia. É uma imagem poderosa. Bom, esse cenário todo é bem preocupante. E esses danos que você mencionou, eles afetam meninos e meninas da mesma forma? Não, existem diferenças bem claras. Para as meninas, o prejuízo vem principalmente das redes sociais de imagem, como o Instagram. A comparação, né? A comparação social constante, o perfeccionismo, a busca por validação. Elas são mais suscetíveis a isso. E também a chamada agressão relacional, que no mundo online pode ser muito cruel. A necessidade de conexão é explorada, mas no fim é frustrada. E no caso dos meninos, como o problema se manifesta? Para os meninos, o problema é mais um distanciamento do mundo real, uma imersão profunda no mundo virtual dos jogos e, muitas vezes, da pornografia. E qual a consequência disso? O resultado é um isolamento social, menos habilidades para a vida real. O autor chama de failure to launch, uma falha em decolar para a vida adulta, uma espécie de síndrome de Peter Pan. E isso gera um sentimento de falta de propósito. Exato. Uma falta de propósito que o sociólogo Emily Durkheim chamou de anomia. É aquele sentimento de estar à deriva. Um gráfico do livro que mostra o aumento da percepção de que a vida muitas vezes parece sem sentido ilustra isso muito bem. É um quadro bem sombrio. E o livro aponta alguma saída? Ou a gente tem que se conformar com essa realidade? Não, ele é bem propositivo, mas ele argumenta que a solução não pode ser individual. Um pai agindo sozinho contra a maré acaba isolando o próprio filho. Então a ação precisa ser coletiva? Precisa ser coletiva. Ele sugere 4 reformas fundamentais para restaurar uma infância mais saudável. E quais seriam? A primeira, nenhum smartphone antes do ensino médio, ali pelo 9º ano. No máximo, um celular simples que só liga. A segunda, nenhuma rede social antes dos 16 anos. O que, em teoria, já é a regra de muitas plataformas, mas não é fiscalizado. Pois é.
A terceira reforma: escolas totalmente livres de celulares, do início ao fim do dia. E a quarta, que fecha o ciclo que a gente conversou. Deixa eu adivinhar. Mais liberdade no mundo real. Isso. Muito mais independência, brincadeiras livres e responsabilidade para as crianças no mundo real. Reconstruir aquela infância baseada no brincar. São propostas fortes, mas que fazem sentido dentro da lógica apresentada. A ideia é criar novas normas sociais, então. Exatamente. Se a maioria dos pais e das escolas adotar, vira o novo padrão e deixa de ser uma punição para a criança que não tem o aparelho. Para encerrar nossa conversa, fica uma reflexão. O livro foca muito nos danos para a geração Z, mas vale a pena a gente pensar em como essa grande reconfiguração da atenção e da socialização está, na verdade, afetando todo mundo, de todas as idades. É uma ótima reflexão. A fragmentação da atenção, a ansiedade de estar sempre conectado, isso não é um problema só dos jovens. Talvez, ao agirmos para restaurar uma infância mais saudável para as crianças, estejamos também, indiretamente, redescobrindo uma forma mais humana e presente de viver para nós mesmos. E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para um entendimento. Até a próxima!